Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao canal. É um prazer ter você aqui comigo de novo. Neste vídeo eu quero te contar quais são os 5 vícios emocionais que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento. Esses vícios fazem com que você cause uma turbulência no seu emocional, se aprisionando aí talvez no padrão do medo ou da raiva, da tristeza, da angústia, da ansiedade, e com isso muitas pessoas acabam descontando na comida essas emoções, as frustrações, o não conseguir resolver esses problemas, essas questões internas, por não conseguir se acalmar. Esses vícios, eles agitam o seu emocional. Então é muito importante identificar quais são esses vícios e identificar se você tem algum deles, né? E com isso começar a combatê-los. Quer saber quais são esses vícios? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Mas antes, quem ainda não é inscrito no canal, eu quero fazer um convite. Você que gosta de receber dicas, ferramentas sobre emagrecimento, saúde, qualidade de vida, saber equilibrar aí cérebro emocional, cérebro racional, para ter uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz, pode se inscrever aqui no canal. E veja só como que é fácil. Para se inscrever no canal é muito fácil, pessoal. Olha só, é só clicar na palavra inscrever-se, depois tocar nesse sininho e se você escolhe a opção todas, quando eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Muito bem, então vamos aos 5 vícios emocionais que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento, causando aí uma confusão nas suas emoções e com isso te levando a comer mais, né? A descontar na comida essas frustrações, essas preocupações que estão sendo causadas por esses vícios. Lembra que eu falo sempre que o cérebro emocional é como se fosse a sua criança, né? E o cérebro racional, o seu adulto? O objetivo é você entender que esses vícios atacam essa criança. Esses vícios fazem com que essa criança fique com muito medo, ou com muita raiva, ou com tristeza, causa ansiedade, frustração nessa criança. Então você precisa identificar esses vícios e fazer com que o seu racional ajude essa criança a entender, a achar soluções. Você precisa arranjar estratégias para combater esses vícios, para que eles não ataquem essa criança. Então vamos ao primeiro vício mental que atrapalha o emagrecimento. Se chama autocrítica e autocobrança. A autocrítica, ela mina essa criança. Imagina quando você vira para uma criança e começa a criticar ao invés de elogiar. Começa a mostrar tudo que ela faz de errado. Começa a cobrar dela resultado e ela às vezes nem sabe fazer diferente. É isso que você faz quando você se critica, quando você se cobra demais. Você faz com que essa criança ou fique extremamente com medo porque ela não sabe o que fazer, fique triste porque se acha incompetente, porque você cobra e critica demais, ou pode ficar com muita raiva também, porque está sendo cobrada e também não está sabendo lidar com isso, né? Esses 3 sentimentos básicos podem estar ali envolvidos. Cada pessoa vai reagir de um jeito. Umas vão ficar muito tristes, outras com muita raiva, outras com muito medo. São os sentimentos básicos, né? Que daí derivam a ansiedade, as frustrações, enfim. Então é importante você identificar, será que eu estou sendo muito crítica com a minha criança? Será que eu estou sendo estou cobrando demais essa minha criança? Esse é o primeiro vício mental que faz uma confusão nas suas emoções. E vamos ao segundo vício que causa uma bagunça nas suas emoções. É a reclamação sem solução, sem resolução. Quando você reclama de tudo sem dar uma solução, é como se eu estivesse do lado da sua criança reclamando. Ai, isso é assim, ai que o governo faz isso, ai que fulano não me ajuda. Ai, a criança tem o quê? Ela tem a noção de que nada é possível, que não dá para fazer nada. E aí aumenta o desespero dessa criança. Imagina vendo a sua frustração, o seu medo, a sua raiva ali naquela reclamação sem uma resolução. Se você consegue ficar calma, tranquila, e ver os problemas e achar soluções e mostrar para o seu emocional que é possível, que você vai encontrar soluções, você fica muito mais calmo. Mas o que a gente faz? Reclama do patrão, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do clima, reclama do governo, mas não acha solução. A solução está nas suas mãos. Enquanto você ficar reclamando sem pensar em resolver o seu problema,
você vai continuar bagunçando o seu emocional. Você vai deixar essa criança assustada, com medo ou com raiva, e aí você não vai a lugar nenhum. Vício número 3 é o vício do excesso de preocupação. Muita gente tem esse vício, né? Eu falo do excesso de preocupação, daquela preocupação que não cabe a gente fazer nada. Existem preocupações que é importante você pensar, poxa, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Mas eu falo daquela preocupação que ocupa a mente com situações que não estão sob o seu controle. Esse tipo de preocupação só te desgasta, só te mantém mais tenso, mais ansiedade, e aí você pode também vir a descontar na comida e continuar engordando ao invés de emagrecer. Então, preocupar-se só com aquilo que é possível você resolver. Sempre se pergunte: o que eu estou pensando agora? O que está enchendo a minha cabeça aqui de preocupação? Será que eu tenho controle sobre isso? Se eu não tenho controle, vou no máximo, desejar que a pessoa envolvida ou com a situação envolvida tenha o melhor desfecho possível. Faça uma oração, se for o caso, para que eu fique mais tranquila, para que Deus o abençoe a situação ou a pessoa. Mas se aquilo não está sob o seu controle, de nada adianta você preocupar. Então faça esse exercício sempre de se perguntar: isso está sob o meu controle? Vale a pena eu ficar ocupando a minha mente e ocupando a minha criança, jogando esse peso todo nessa criança, nesse emocional meu, por causa de uma coisa que eu talvez nem controle? Então, fica essa dica aí. E vamos ao próximo vício mental. E o vício número 4 é o vício no foco negativo. Tem muita gente que é viciado em situações negativas. Gostam de ver, de ouvir, de falar de coisas negativas. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e eu falava com ela a respeito do que ela vê na televisão para tomar muito cuidado com o que via. E ela falava: não, eu vejo esses filmes, mas para mim tudo bem, eu não fico com medo. E eu falei: tá bom, agora eu quero que você comece a reparar qual é o sentimento que você tem quando você vê esses filmes. Ela via muito filme de guerra e gostava também de muitos melodramáticos, de novelas bem melodramáticas. Mas principalmente o filme, eu falei: olha, quando você terminar de ver esse filme, eu quero que você coloque a emoção que você está sentindo. E passou um tempo, aí depois de mais ou menos umas 3 semanas, eu encontrei com essa pessoa e ela comentou comigo: olha, eu fiquei muito triste um dia desse. E eu comecei a pensar no que tinha acontecido, se eu tinha visto ou falado alguma coisa, alguém falado comigo, e eu lembrei que eu tinha visto um filme, e no filme o filho da protagonista tinha levado um tiro e morreu. E eu achei que não tinha nada a ver, mas aquilo depois ficou me incomodando. Eu fiquei o dia inteiro me sentindo mal. E eu falei assim: e qual foi a ação que você teve? Como que você reagiu a isso? Nossa, eu comi o dia inteiro. Então eu quis mostrar para ela, eu acho que ali ela viu na prática, eu já tinha tentado mostrar para ela, mas quando ela observou, ela ligou o que ela estava, o que ela estava fazendo, que é vendo um filme, e qual era o sentimento que gerava e a reação futura que ela tinha, ela via como que ela desestruturava o emocional dependendo das coisas que ela via. E tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, está programando a nossa mente. Se eu falo de coisas negativas, vou contar do fulano, você ficou sabendo do acidente que morreu 4, 5 foram carbonizados, morreram 5, 4 foram carbonizados, e vai contando aquela história pesada, aí conta para um, conta para outro, depois conta os dramas da vida, depois conta situações que podem ter deixado ela nervosa, teve um conflito com alguém e fica contando para um, fica contando para outro, quer dizer, vai reverberando esses sentimentos que podem ser, como eu já te falei, pode ser de raiva, pode ser de tristeza, pode ser de medo, mas o importante é identificar qual é o foco. Qual é o foco? Você está fazendo com que sua mente seja programada, o seu emocional fique mais tranquilo? Você está mostrando para a sua criança filmes que vão deixar ela mais alegre, melhor? Ou você está deixando ela com medo, com tristeza, com raiva? Tá vendo? Tudo que você faz, que você fala, que você vê, influencia nas suas emoções, influencia na sua mente. Então é muito importante estar atento ao foco. Se eu estou focando no positivo, se eu estou focando no negativo. Então, comece a se observar, comece a observar o que você fala, o que você vê e o que você está ouvindo. E comece a mudar essa chavinha do foco do negativo para o foco positivo. E
Combata esse vício que é terrível, que acaba com o seu emocional, deixa a sua criança lá embaixo, né, de tristeza, ou com muita raiva, ou com muito medo. E identifique qual está sendo o seu foco. Se você tem esse vício, trate de combater. E o vício mental número 5 é o vício de falar mal do outro. Esse vício tem 2 problemas graves. Primeiro, que ao falar mal do outro, você está mandando uma energia negativa. E tudo que a gente planta, a gente colhe. E você então vai colher mais energia negativa para você. E o segundo problema é que quando eu critico alguém, eu na verdade, inconsciente, eu tenho algo ali em mim que eu identifiquei naquela pessoa. Só que por isso que me irrita, por isso que eu às vezes não quero olhar para mim, eu critico o outro. E aí vem o problema, porque se eu estou criticando o outro, existe dentro de mim, no fundo, eu também estou fazendo uma autocrítica. E com isso, eu estou oprimindo ainda mais o meu emocional, que volta lá naquele primeiro vício que nós falamos lá, que é o vício da autocrítica. Então, toda vez que você se sentir incomodado com alguém, que você criticar alguém, lembre-se, o problema não está no outro, o problema está em você. Então, quando você critica, você também tem absorvendo tanto essa energia negativa, quando também está diminuindo, né, o seu poder de equilibrar o seu emocional, porque você está se criticando, você está se minando. Toda vez que você se irritar, se pergunte: em que circunstâncias eu faço a mesma coisa que essa pessoa? E você vai descobrir que talvez você não faça na mesma proporção, mas em proporções pequenas. Em algum momento, talvez você critique o outro: ah, fulano é muito mentiroso, tal, e vai falando para todo mundo. Falando mal para todo mundo que a fulana é mentirosa. Mas se você se fizer essa pergunta, você vai perceber que em alguns momentos você também é, e com isso você pode até crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, ao invés de ficar falando mal do outro. Deu vontade de falar mal? Pensa, por que eu estou falando mal dessa pessoa? Por que ela está me incomodando? O que dentro de mim tem que é igual a ela? Em que circunstâncias eu sou igual a ela? Vai ser um crescimento e você vai começar a eliminar esse vício mental de falar mal do outro. Muito bem, estes são 5 vícios mentais que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento, porque eles bagunçam o seu emocional, né? Deixam sua criança aí ou com medo, ou com raiva, ou triste e com muita ansiedade talvez, e aí você pode vir a descontar na comida e atrapalhar seu emagrecimento. Então, identifique esses vícios e comece a combater. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você identifica algum colega, algum amigo que possa estar precisando dessas dicas, né, de saber quais são esses vícios emocionais e parar e eliminar a fome emocional ao combater esses vícios, você pode então transmitir para eles esse vídeo, né? Compartilha aí com esses amigos. Eu vou ficando por aqui então, super beijo no coração e a gente se vê na próxima dica. Tchau, tchau!